Olá, eu sou o professor Emílio Amorim. Esse é o canal Achismos Calculados e aqui nós conversamos sobre gestão de cultura organizacional e treinamento e desenvolvimento. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre ditados populares, hoje nós vamos falar sobre o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é um ditado que me parece bastante antigo, pelo menos desde que eu era criança, eu já escutava esse ditado. Segundo, é um ditado que rima, ele tem uma rima e por isso ele gruda na nossa memória com mais facilidade. A gente grava o ditado com muita facilidade. E basicamente, esse ditado fala de persistência e paciência. Por que persistência e paciência? Ele nos diz que, apesar da água, que aparentemente é extremamente mole, como é dito no ditado, ou seja, a água é frágil, a água não tem força, e da pedra, que é extremamente dura e resistente, então o ditado faz essa contraposição entre a moleza da água e a dureza da pedra, mas como a água é paciente e persistente e insiste por muito tempo, ao longo de muito tempo, essa água batendo na pedra acaba desgastando a pedra a ponto de furá-la, a ponto de criar orifícios na pedra. Bom, o que isso diz para quem trabalha com gestão de cultura e treinamento e desenvolvimento? É preciso persistência e paciência quando a gente lida com gestão de cultura e desenvolvimento de pessoas? Com certeza. Nesses dois campos de trabalho, o tempo é fundamental. Ninguém produz uma substancial mudança cultural, ninguém produz uma substancial mudança comportamental, ou seja, desenvolvimento de pessoas, do dia para a noite. Por mais que nós vivamos hoje num tempo onde tudo é feito de forma automática, ou onde a gente tem uma expectativa de que todas as mudanças físicas, psicológicas, comportamentais, sejam feitas do dia para a noite, não há muito jeito, ou pelo menos não se descobriu ainda uma forma de fazer uma mudança cultural dentro de uma organização, mesmo que seja uma pequena organização, e também não se descobriu ainda um jeito de treinar e desenvolver pessoas de forma que do dia para a noite essas pessoas tenham apreendido as competências necessárias para apresentar um comportamento diferente daquele que apresentavam antes do seu aprendizado. Contudo, a gente precisa chamar a atenção aqui para uma coisa que, no meu entender, é muito importante para quem trabalha nessa área. Persistência e paciência não são sinônimos de teimosia. E qual é o diferencial que eu quero marcar entre persistência e teimosia? A teimosia é a persistência cega, é a persistência não estratégica, é a persistência em determinadas ações que já demonstraram não produzir resultado, mas a gente insiste simplesmente porque estamos sendo teimosos. Eu sou teimoso, então eu vou continuar insistindo com isso daqui. Portanto, dessa forma, entendendo teimosia dessa forma, a teimosia não é uma atitude inteligente para quem trabalha com gestão de cultura ou trabalha com treinamento e desenvolvimento. Quando a gente faz um movimento, estrutura um programa de treinamento e desenvolvimento, ou estrutura e começa a executar um programa de mudança cultural, é preciso, e é interessante, é estratégico, que todo o tempo a gente monitore os resultados que a gente está alcançando, né? Se eu tenho, como eu já falei aqui e vou repetir sempre, todo e qualquer programa de gestão de cultura institucional ou de treinamento e desenvolvimento, ao final das contas, ele tem como objetivo uma alteração comportamental. Ninguém quer fazer uma mudança cultural dentro de uma instituição simplesmente para que essa instituição, a partir de agora, apareça de uma outra forma. Uma instituição, ela quer
alterar ou ela quer produzir eventos que alterem a visão que as pessoas têm dela, com o objetivo de mudar o comportamento dessas pessoas com relação a ela. Sejam essas pessoas clientes, sejam essas pessoas colaboradores, colaboradoras, parceiros de negócio, né? Quando uma empresa quer ser vista de determinada forma, quando uma escola quer ser vista de determinada forma, quando uma igreja quer ser vista de determinada forma, ou quando pais e mães de família querem ser vistos pelos seus filhos de determinadas formas, essa forma como a gente quer ser visto, como a instituição quer ser vista, ela tem como objetivo produzir uma alteração comportamental naqueles que olham para essa instituição. Não sei se faz sentido para você, se não fizer, por favor, comenta aí, para que a gente possa discutir. Portanto, todo e qualquer programa de treinamento e desenvolvimento ou de gestão de cultura, ele tem como objetivo final uma alteração comportamental. E é preciso que ao longo do programa, na medida em que o programa vai sendo desenvolvido, eu tenha ferramentas para monitorar se essa mudança comportamental está acontecendo, se está em vias de acontecer, em que medida já aconteceu. E caso essa minha medição, esse meu monitoramento, constate que a mudança sequer começou a ocorrer, que eu não, minimamente eu não abri com as atividades desenvolvidas, eu não abri minimamente possibilidade para que as pessoas mudassem sua visão de mundo, seu comportamento e, portanto, os resultados, eu preciso imediatamente rever minhas estratégias e mudar a forma como essa água pinga na pedra. Né? Então, até coloquei algumas perguntas aqui para iluminar a metáfora da água pingando na pedra. Primeiro, para que a água fure a pedra é necessário muito tempo, então preciso perguntar quanto tempo eu tenho para produzir essa mudança comportamental. Eu tenho um tempo suficiente para poder usar uma estratégia de tão longo prazo assim, com uma estratégia da água pingando aos poucos na pedra, né, na insistência permanente? Porque muitas vezes eu não tenho esse tempo todo. Segundo, quanta água isso vai gastar? E aí, é claro, eu estou falando da metáfora. Quanto investimento em treinamento, em palestra, em eventos, em propaganda, em narrativas, em movimentos com as pessoas, quanto eu tenho de recurso para investir nisso? Porque às vezes eu vou precisar de tanta água, se eu insistir em determinada estratégia, que eu não vou dispor dessa água toda e, portanto, no meio do caminho, a água acaba e a pedra não foi furada. Eu preciso mesmo furar esta pedra nesta posição e dessa forma? Do que eu estou falando? Às vezes, muitas vezes, quando eu preciso fazer uma mudança cultural, eu preciso que as pessoas, meus colaboradores e colaboradoras, entendam a minha instituição de uma outra maneira. E que adequem, né, ajustem seu comportamento a essa nova visão, né? E isso, na maioria das vezes, acontece por conta da colocação dessa instituição num mercado, numa realidade, ela precisa desses ajustes. Muitas vezes, quando eu encontro uma resistência grande por parte de indivíduos ou por parte de grupos, né, no sentido de não conseguirem ver do jeito que eu estou colocando, não conseguirem enxergar a necessidade da mudança e, portanto, não mudar comportamento e não mudar resultado, eu preciso me perguntar até que ponto eu preciso insistir com essas pessoas, né? Lembrando que o ajuste de pessoa e organização, o ajuste entre indivíduos e uma determinada visão cultural, ele começa desde a inserção desses indivíduos nessa organização, que na empresa a gente chama de recrutamento e seleção, né? Quem recruta e seleciona bem tem menos dificuldade depois para, entre aspas, furar as pedras que se precisa furar. Né? Por quê? Porque você vai escolher pessoas que já têm uma visão de mundo que permite uma boa aderência à cultura organizacional da sua empresa, aos comportamentos que a sua empresa precisa para gerar os resultados que ela precisa, ok?
Então, para não me estender muito, vamos aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso nos lembra que todo e qualquer programa de gestão cultural ou de treinamento e desenvolvimento precisa de uma certa persistência e de uma certa paciência. Contudo, é sempre bom lembrar que persistência e paciência que não encontram o resultado, minimamente os resultados esperados, precisam acender o alerta para uma mudança de estratégia. Senão, a persistência e a paciência viram teimosia. Obrigado pela sua atenção. Se você achar que esse vídeo é interessante para algum gestor de empresa, para algum ministro de uma igreja, para algum responsável por uma escola ou para algum pai e mãe que estão envolvidos com a necessidade de uma mudança cultural, de uma mudança comportamental, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, por favor, curta o vídeo e muito obrigado sempre pela sua atenção.